Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36 até o versículo 50. Amém? Lucas, no capítulo 7, do 36 ao 50. Nós lemos ali essa passagem do encontro com Jesus e essas pessoas aqui, onde Jesus foi convidado para um jantar. Ali está dizendo, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Até aqui, amém, irmãos? Senhor, obrigado mais uma vez por a Tua palavra, que nós possamos ter aqui ouvidos, Pai, para ouvir, Pai, e corações para receber, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ser, mais uma vez, transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vemos aqui um encontro. Jesus, ele, uma vez foi jantar na casa de um homem, e ele mesmo fez o convite. Ele chegou a Zaqueu e disse, Zaqueu, posso ir comer na sua casa? E aqui nós vemos uma outra situação, que Jesus então foi convidado a jantar. Então são certas situações que acontecem na nossa vida em que nós temos um certo tipo de encontro com Jesus. Às vezes acontece de um jeito em que nós vamos clamar, que nós vamos pedir, Jesus, venha, venha, eu preciso ouvir, eu quero mais de Ti. E existem vezes que nós estamos ali, às vezes distraídos, e Jesus vem bater a porta do nosso coração. Então, há tipos de situações, mas o fato é que o importante é que, quando nós temos um encontro com Jesus, é necessário que nós estejamos atentos àquilo que Ele está falando. Amém? Você crê que Ele quer falar essa noite ao seu coração? Amém? Por isso vamos ligar a nossa anteninha espiritual aí, se você está um pouco mais cansado. Eu sei que amanhã é segunda-feira, é dia de começar mais uma semana de trabalho, mas aqui é o momento também de nós estarmos recarregando as nossas baterias com o Espírito Santo do Senhor. Amém? E Ele está aqui
né? Nós já louvamos, nós estamos, já podemos estar também depositando dízimos e ofertas, orarmos juntos agora na palavra, e vamos continuar este culto, e vamos aqui continuar recebendo do Senhor. Então, depois que Jesus entra nessa casa, ele tem ali um encontro com um homem e com uma mulher, duas pessoas distintas. Um é um fariseu, outra a Bíblia vai descrever que é uma mulher. Não diz quem ela é assim de fato, mas diz assim, ela é uma pecadora. E diz também que ela derramou um frasco de alabastro. Na cultura daquele tempo, era normal que as pessoas andassem de sandália. Não tinha Nike, não tinha Adidas, não tinha tênis assim, não tinha um sapato legal de couro, né, assim, muito bom, que nem hoje em dia, né, fácil de conseguir. Era sandália ou era descalço. Então as pessoas sujavam muito os pés. Não era geralmente a rua não era muito limpa. Então chegava-se nas casas e era muito comum então lavar os pés. Quando você entrava, na Alemanha nós temos esse costume, né? Antes de entrar nas casas, geralmente nós tiramos o sapato, entramos de meia, né? Para tentar manter a casa um pouco mais limpa. Ali na época eles tiravam as sandálias e lavavam os pés para manter também esse certo tipo de higiene. E também tinha-se esse costume de o anfitrião ungir o óleo da cabeça do convidado da casa, ungir a cabeça do convidado com óleo, com azeite especial, como um gesto de unção especial, como um certo tipo de honra. E Jesus disse aqui que, na verdade, quem fez isso, de fato, não foi o anfitrião, mas foi esta mulher. Ela que estava ali derramando este vaso quebrado de alabastro, tudo que ela tinha ali aos pés de Jesus. Então, são assim, irmãos, quando nós estamos passando aqui, vamos tentar nos imaginar dentro dessa história. Veja que são certos momentos, assim, são simples momentos, simples atitudes que mostram o sentimento que nós carregamos, ou podem mostrar, né, o sentimento que nós carregamos em nosso coração. Aquela mulher estava, né, derramando aquele frasco. Veja que era tudo, praticamente, provavelmente tudo de valioso que ela tinha. Então, dava para se ver ali uma gratidão tremenda que estava fluindo do seu coração. E são nesses momentos também que nós podemos estar juntos em família, seja num jantar, no almoço, em refeição, em casa, nós podemos também demonstrar, temos oportunidades em encontros que nós temos com amigos, seja um abraço, um aperto de mão, seja uma palavra de incentivo, nós temos oportunidades de manifestar algum certo tipo de sentimento. E esta mulher estava fazendo isso, exatamente isso. E este homem, quando ele vê esta atitude desta mulher, ali no versículo 39 vai dizer que ele disse a si mesmo. A palavra ali no versículo 39 está dizendo que ele pensou em seu coração, pensou no seu coração com outras palavras, disse a si mesmo, ou seja, não pronunciou em palavras, que se Jesus fosse mesmo, este profeta saberia quem estava tocando nele naquele momento, quem seria aquela mulher. Veja que aqui nós vemos que ele já está com certo tipo de incredulidade em seu coração, chamando Jesus de profeta, nem mesmo querendo reconhecê-lo como filho de Deus. Mas Jesus já conhecia o seu coração, já conhecia o coração daquele homem, daquela mulher, assim como ele conhece o coração de cada um de nós, irmãos, que estamos aqui. Ele conhece muito bem e sabe do jeito que você chegou aqui essa noite. Tem uma... eu já ouvi dizer que tem assim, um certo tipo de treinamento, né, com soldados ou pessoas que estão num ambiente de batalha, que ele é treinado para quando ele entra num ambiente propício a um conflito, ele precisa estar preparado para reconhecer assim, em poucos segundos, por exemplo, uma rota de fuga.
ou uma estratégia de como contra-atacar o inimigo. Quando ele entra assim num ambiente de uma sala para conversar com o adversário, ou numa batalha em aberto, enfim, é necessário que, por exemplo, ele entre, ok, ali tem uma porta, eu posso sair por ali se for necessário, ali tem uma tomada, então eu posso usar para esse tipo de coisa. Em poucos segundos ele precisa reconhecer à sua volta o que está acontecendo. Amém? E o nosso Senhor Jesus, isso é tão magnífico, porque, veja, que a história está contando aqui que ele, ao estar ali, ele conhecia, antes mesmo de aquele homem pronunciar uma palavra, o que estava em seu coração. Então, Jesus, o nosso mestre, eu fico imaginando, quando ele entrava em algum ambiente, assim, de encontros, ele já sabia e conhecia muito bem o coração de cada um. E ele conhece e sabe muito bem o que nós precisamos. E este homem, como eu disse, estava já com esse coração incrédulo, porque, dizendo assim, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Então, já tinha um certo tipo de desconfiança de que será mesmo que este Jesus é o Filho de Deus? Será mesmo que ele é o Messias? Então, este homem já estava ali com um coração totalmente distante a receber o que Jesus o tinha para lhe dar. Mas aquela mulher, ela estava totalmente entregue a deixar Jesus ser o seu Senhor e Salvador. Amém? Com este ato de estar ali, se derramando aos seus pés. Então, são, como eu disse, nesses simples momentos, como nós estamos aqui essa noite, é um culto para o Senhor. Talvez você já esteja tão familiarizado, tantos anos seguindo ao Senhor, e mais um culto na sua agenda, e talvez haja esse perigo de nós estarmos caindo numa rotina e não nos atentarmos que este encontro desta noite, ele pode ser diferente, mais uma vez. Ele pode fazer a diferença na minha vida como servo, como cristão, como filho, e possamos sair daqui, mais uma vez, transformados e tocados, com o coração cheio da compaixão, da misericórdia que vem do Senhor, cheio do amor de Deus. Veja, são coisas que nós falamos, repetimos domingo após domingo, mas veja que há um poder por trás do amor, da misericórdia, da compaixão que nós recebemos do nosso Senhor. E aí, quando nós então deixamos que isso encha os nossos corações, há uma transformação de vida. Amém? Então, o fariseu aqui, ele estava com este sentimento de eu sou o bom, eu sou o cara, eu sou melhor do que ela, eu sou melhor até mesmo do que esse Jesus. E ela não, ela estava preocupada a estar somente olhando para Jesus, se derramando em Jesus e não se comparar com Ele. Por isso, se há algum sentimento também de comparação no seu coração, que isso possa também ser liberado nessa noite, em nome de Jesus, que você somente olhe para o seu Senhor, que você receba dele e transborde para outras vidas através dele. Amém? E são assim, nesses encontros, que nós vamos sendo transformados. Aqui, ela não estava querendo chamar a atenção para si mesma, mas simplesmente se derramar aos pés de Jesus. Por exemplo, hoje tive a oportunidade de estar falando sobre a oferta de Caim e de Abel. Nós conhecemos essa passagem em que Deus aceitou a oferta de um e recusou a oferta de outro. Deus aceitou a oferta daquele que trouxe das primícias e recusou a oferta daquele que trouxe do fruto. E
eu fiquei pensando, será que foi por isso que Deus recusou e de um aceitou de outro? Mas se nós olharmos na história, Deus estava mais interessado no tipo de coração que cada um estava trazendo a sua oferta. Então, Deus está mais interessado no nosso coração, acima de tudo, do que a oferta em si. Amém, irmãos? Por isso, continue com seus ouvidos atentos, com seu coração aberto para aquilo que o Senhor já está falando no nosso meio. Amém? Então, como saber, por exemplo, Deus está interessado no meu coração, pastor, mas como saber, então, o estado do meu coração? Como que eu posso saber se o meu coração está assim, mais parecido com o deste homem ou com o desta mulher? E nós temos uma resposta aqui na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos dá muitas respostas. E aqui nós encontramos também, em Hebreus, capítulo 4, verso 12, dizendo assim: pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, vamos ler juntos? Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então veja o poder da palavra. Ela penetra em nós e ela sonda, assim, né? Assim como uma sonda, pode-se dizer, quando nós vamos, né, fazer um certo tipo de exame, né? Ela entra, ela penetra, ela vê o que está lá dentro. Que tipo de coração está agindo aqui, que está conduzindo a minha vida, as minhas atitudes, as minhas decisões, os meus pensamentos? Que tipo de pessoa eu estou sendo de dentro para fora? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para fazer isso. Então, se nós temos dúvida, queremos tirar essa dúvida, né, por assim dizer, de como está o nosso coração, a melhor coisa, não há substituição para isso, é dedicar tempo com a palavra de Deus. É passar tempo com a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus. É conhecer quem Ele é. É conhecer o que Ele quer nos ensinar. É conhecer os seus princípios, a sabedoria de Deus, é conhecer o nosso Senhor cada vez mais profundamente, e isso vai revelando quem Ele é e quem nós somos, amém? Vai nos colocando no nosso lugar de servos e colocando Ele no lugar de Senhor, vai nos colocando na linha, né? Amém? Também aquela frase da nossa mãe: vou te colocar na linha, hein, menino? Vou te colocar né? É a palavra do Senhor também para nos disciplinar para o bem. A palavra do Senhor, glória a Deus por ela. Então Jesus, ele disse para aquele fariseu, em outras palavras, e aí nós vamos ler agora a partir, mais uma vez, vamos reler aqui do versículo 40. Jesus, ele vai contar uma história a ele. Né, nós falamos um pouco aqui, ontem já teve o evento, né, sobre ficção cristã, e Jesus, ele é o criador, assim, vamos dizer, né? Ele contava parábolas, e aqui ele conta uma história para trazer à luz ao entendimento, trazer à luz aquilo que é a verdade, trazer à luz aquilo que é necessário. Jesus vai contar essa história dizendo assim: 2 homens deviam um certo credor, né? Um deles 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Aí ele faz a pergunta assim, bem irônica, né? bem fácil, né, de se responder. Qual deles o amará mais? Suponha que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus diz: é isso aí, muito bem, você julgou bem. O que tinha a dívida maior é o que vai amar mais, né? Só que, veja como Jesus, ele é profundo também numa simples história. Porque eu fiquei lendo aqui esta passagem e, apesar
de a dívida de um ser era maior do que a de outro, veja que ele conta que nenhum dos dois tinha condição de pagar a dívida. Nenhum dos dois tinha condição de quitar, de estar diante do seu chefe, por assim dizer, do seu senhor, de maneira limpa. Os dois tinham uma dívida a pagar e nenhum tinha condição de quitá-la. E aqui, este homem julgando pelas aparências, como alguém que estava se sentindo melhor, menos endividado, por assim dizer. Veja o que essa mulher fez, veja o que ela já passou na vida dela, veja com que tipo de pessoa ela já passou a vida dela. Então, são momentos assim, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado de começar a achar que nós merecemos algo porque nós fazemos por merecer. Porque nós nos achamos pessoas boas o suficientes para encontrar graça aos olhos do Senhor, irmãos. Isso é muito perigoso, quando nós começamos a cair nessa armadilha de acharmos que nós somos melhores do que os outros, porque talvez nós somos cristãos, porque nós talvez somos filhos do rei. É muito bom, é muito maravilhoso isso. Mas é graça do Senhor, não foi porque eu fiz algo, não foi porque o irmão ou a irmã fez algo por merecer, mas foi porque Ele fez, foi porque Ele se sacrificou ao nosso favor, foi porque Ele quis a cada um de nós perto dEle, foi porque Ele enviou o Seu Filho Jesus para pagar a nossa dívida, e nada mais do que isso, amém? Então, não vamos cair nesta armadilha de estarmos arrogantes, sermos arrogantes, deixar o nosso ego crescer, mas de sempre levarmos uma vida em humildade, uma vida, sim, com sabedoria, com inteligência, mas com humildade, sabendo que é tudo pela graça do Senhor. E Deus, Ele conhece o íntimo, a verdade no íntimo dos nossos corações desde sempre. Lá no Antigo Testamento, Ele disse ao profeta Jeremias, disse assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Disse, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Então Ele sabe muito bem como está agora o nosso coração, e Ele está agora já trabalhando. E por isso, irmãos, a nossa posição de seguidores de Jesus, ela deve ser assim uma posição firme, ao mesmo tempo humilde, ao mesmo tempo autêntica, no sentido em que nós podemos saber que nós não temos como enganar a Deus. Nós não temos como nos esconder de Deus, ou esconder aquilo que está em nosso coração de Deus. Assim, quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder de Deus. E Deus, Ele pergunta, onde vocês estão? Como se Ele não soubesse. E assim, às vezes, nós fazemos quando falhamos, quando, enfim, caímos, tentamos nos esconder, mas Ele sabe, conhece muito bem o nosso coração e daquilo que nós precisamos. Por isso, a melhor coisa é nos deixarmos encontrar por Ele. Esta mulher estava aqui querendo deixar-se encontrar por Jesus, pois ela não tinha medo de, apesar de ser rejeitada por toda a sociedade, de ser excluída, ela estava ali, aos pés de Jesus, no meio daquelas pessoas, se derramando e declarando a sua fé em Jesus Cristo. E ali, naquele tempo, declarar a fé em Jesus Cristo, nós sabemos que temos muitos países hoje passando por perseguição, na Ásia, na África. Ali, irmãos, a perseguição era ferrenha. Então, declarar a fé
em Jesus Cristo, dizendo que Ele era o Senhor e não César era o Senhor, era algo impactante, era algo tremendo. E esta mulher estava ali, aos pés de Jesus, declarando isso, reconhecendo isso, depositando a sua fé somente em Jesus. Então, Jesus, no versículo 44, disse que ele virou então para esta mulher e disse para Simão: vê, esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu a água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Então, Jesus fazendo aqui essa lista de coisas que aquela mulher já havia feito, e, na verdade, era papel daquele homem fazer. Veja, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E, de fato, nós podemos ver aqui nessa passagem que aquela mulher entendeu como Jesus havia a amado muito antes dela o conhecer. Jesus já tinha preparado ali, apesar de ainda não ter ido para a cruz do Calvário, ele já tinha um plano de salvação para aquela mulher e para todos aqueles que nele creem. E veja que interessante que essa mulher aqui, ela deixa de ser a pecadora somente e passa a ser referência nessa história. Aquele homem que devia talvez levar assim, o reconhecimento, a honra, por ser alguém mais de alto nível de conhecimento, um fariseu estudado, um homem bem vestido, agora estava deixando de virar referência nessa história, e assim esta mulher estava passando a ser referência nessa história para Jesus, porque ela estava demonstrando o seu amor, a sua submissão, o seu coração disposto a adorar. E nós sabemos que Jesus é aquele, Deus é aquele que está buscando adoradores em espírito e em verdade. Ele está buscando adoradores em espírito e em verdade. Foi isso que ele disse para aquela mulher naquele poço, né? Dizendo assim: olha, você está aqui buscando esta água, mas desta água você voltará a ter sede. Mas a água que eu tenho para lhe dar, mulher, dessa você não terá mais sede. Esta água que eu tenho para lhe dar, ela te dará vida em abundância, ela jorrará dentro de você rios de águas vivas, e você não terá mais sede, porque ali você vai encontrar dia a dia satisfação para a sua alma, satisfação para a sua vida. E adoração, irmãos, nós às vezes pensamos que é um momento aqui somente do culto, de cantar e tocar e louvar juntos. É muito importante, é muito bom nós fazermos isso em comunhão, mas a adoração ela vai além, ela vai quando o culto termina também, quando nós vamos para a nossa semana ali, no nosso dia de trabalho, no nosso ambiente, nos nossos afazeres, dentro da nossa casa. Ali Deus está buscando também adoradores em espírito e em verdade. E nós precisamos estar convictos disso, nós precisamos estar dispostos a isso, a nos submeter, a andar em obediência, a andar com o coração adorador, custe o que custar, nos desafios da vida. Seja uma declaração de imposto de renda, não sonegar impostos, seja naquele momento em que nós achamos algo perdido na rua, o que fazer com aquilo, levar para casa ou tentar achar o dono. Enfim, são coisas simples, são exemplos que estão surgindo aqui, mas são coisas que Deus vai mostrando dia a dia, o Espírito Santo vai falando ao seu ouvido e vai dizendo: olha, é isso que eu quero que você faça, e aí você vai poder tomar uma decisão de obedecer à voz do Espírito Santo ou ouvir a voz do inimigo. E é isso, irmãos, um espírito um adorador em espírito e em verdade é aquele que quer estar o tempo todo adorando ao Senhor em tudo, com toda a nossa vida. E
esta mulher estava ali se derramando, chorando aos pés de Jesus. Podia ser que ela estava ali chorando por estar se lembrando das suas dores, do seu passado, né, por ter andado numa vida de pecados. O texto não diz exatamente, né, mas nós podemos imaginar ali que ela estava talvez se lembrando ou emocionada com aquele momento de estar aos pés de Jesus. Enfim, o fato é que ela estava ali derramando valorização, respeito diante do Senhor. E nós vemos aqui no versículo 47 que Jesus, ele diz assim: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Vocês estão vendo, assim, de uma certa forma dizendo, vocês estão vendo o que ela está fazendo aqui, o amor que ela está demonstrando por mim, um amor sem limites. Ela amou muito. Os pecados dela foram perdoados, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus diz a ela: seus pecados estão perdoados. Não sei se vocês vão se lembrar ou se conhecem uma música de uma banda chamada Paralamas do Sucesso, que diz assim, talvez se você conhece aí, talvez você pode revelar um pouco a sua idade, né? Já um pouco mais antiguinho, né? Que diz assim, né? Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar, diz assim a música. Só que o compositor, ele não, acho que ele não é cristão, então eu acho que ele escreveu um pouquinho errado essa letra aí. Né, brincadeiras à parte. Mas a nossa versão, como cristãos, poderia ser mais ou menos assim. Saber amar é saber deixar Jesus te amar. Saber amar é saber deixar Jesus te amar. Porque quando nós entendemos, irmãos, o amor de Jesus, ou quando nós abrimos o nosso coração para deixar o amor de Jesus transbordar em nós, é aí que nós podemos amar verdadeiramente. Não é um amor, né, de filme de Netflix, de filme de Hollywood, de série, de novela, de desenho animado, enfim, seja lá o que for. É um amor que nós só podemos encontrar no Pai. É um amor que nós só podemos encontrar em Jesus. É um amor que nós só encontramos no Evangelho. Este somente é o amor verdadeiro. Somente este amor é o amor que nós fomos criados para receber e viver e frutificar naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? E quando nós entendemos e recebemos deste amor e ele flui, começa a entrar e encher os nossos corações, então vai fluir e vai transbordar para que nós então possamos amar, amém? E Jesus, nós podemos já receber deste amor, porque quando nós começamos a entender do amor de Cristo, né, o amor de Deus, Jesus, Deus encarnado, Deus virou bebê, o Verbo se fez carne, Ele habitou no meio de nós. Veja, tudo isso para que o Senhor pudesse demonstrar do seu amor, derramar do seu amor sobre a cada um de nós e nos abrir um caminho de volta para Ele. Se nós lermos a palavra, nós vamos entendendo que do começo ao fim, nós temos um Deus que está, sim, também interessado a levar o seu povo de volta para Ele, de volta aos seus caminhos, de volta à sua justiça, de volta ao que era o início, a este relacionamento, a esta intimidade com Ele, e assim será para a eternidade. Nós sabemos que o Senhor Jesus, santo, e um Cordeiro imaculado, morreu pelos nossos pecados. Irmãos, nós
vemos aqui, neste encontro, que esta mulher foi chamada de pecadora. E em nenhum momento este homem foi chamado de pecador nesta história, mas ele também, assim como ela, não tinha como pagar a dívida diante do Senhor. E assim todos nós estamos diante aos olhos de Deus. Nós não temos como pagar a dívida que temos diante do nosso Senhor. E Ele morreu pelo meu e pela sua dívida. Amém? Ele morreu para que eu e você pudéssemos ser encontrados justos no dia final, no dia do juízo, no dia em que nós seremos julgados pelo justo juiz. Eu e você não teríamos chance nenhuma se não receber a ira de Deus e sermos lançados na morte. Mas pela graça e o amor do nosso Senhor, nós poderemos ser encontrados justos pelo sangue poderoso de Jesus, pela fé que nós temos. É somente graça. E através disso, quando nós vamos entendendo isso, veja que é algo que, quando nós vamos entendendo isso, isso vai como sendo um combustível, vai virando um combustível dentro do nosso coração, um amor que vai enchendo tanto, e aí nós ficamos constrangidos. Tem uma palavra em alemão que define isso muito bem, que é drängen, né? Essa palavra constrangidos, que ela é assim, uma coisa que também significa assim, esse constrangimento é algo que está penetrando, assim como nós vimos ali naquele versículo, a palavra que penetra. Ela passa a virar o nosso sentido de vida. Não há sentido se não viver para Ele agora, quando nós entendemos deste amor. Então Ele morreu, a morte não pôde o deter, nós cremos e sabemos, nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. Ele morreu e foi necessário que um alto preço fosse pago. E no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele vive, aleluia, e Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Veja que o Senhor está ainda servindo a cada um de nós, orando ao nosso favor, e Ele nos deu de presente o Seu Espírito, para que nós pudéssemos andar com uma conduta que o agrada. E a trombeta vai tocar, irmãos, e os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e arrebatados ao encontro dele. Amém? Nós cremos que este dia está chegando. Nós cremos nisso. E isso tudo é o Evangelho, isso tudo é amor. E que isso possa hoje, mais uma vez, ser penetrado no seu coração, no meu coração, para que nós possamos aqui sermos, mais uma vez, transformados. E essa mulher, ela tinha, sim, muitos pecados. Mas Deus, Ele não se deteve a nenhum deles e disse a ela: os seus pecados estão perdoados, mulher. E diz a ela, no versículo 49, no 49, diz aos convidados, os convidados começaram a perguntar: quem é este que está perdoando pecados? Quem é este? E no 50, Jesus diz à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Então, talvez você esteja neste momento em que o seu coração esteja assim: ok, Senhor, eu já ando tanto tempo com o Senhor, mas por que o Senhor permitiu algumas coisas? Por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, o que está acontecendo? Quem é o Senhor de fato? Eu achei que conhecia o Senhor, achei que quando entrasse no Evangelho a minha vida viraria um mar de rosas, ficaria tudo mais fácil, mas parece que ficou mais difícil. Quem és tu, Senhor? E nós vamos conhecendo de fato quem Ele é, que na verdade Ele nos ensina a passar por todas as situações, que Ele é um Deus Emanuel que está conosco o tempo todo, e há momentos de dificuldade, nós fomos chamados em todos esses momentos, sejam de alegria ou de tristeza, a permanecer com o coração fiel, de fé, e ir em paz. Sua fé a salvou, vá em paz, ele disse àquela mulher. Shalom. A paz de Deus, irmãos, é algo tremendo, porque quando existia alguma guerra,
ou existe alguma guerra e depois há paz, ou seja, a guerra termina, nós pensamos, ok, agora tudo está em paz. Mas a paz que Deus vem nos ensinar, o shalom de Deus, não é somente quando a guerra termina, mas quando os adversários que estavam em guerra param de lutar um contra os outros e começam a lutar juntos, começam a andar juntos. Veja, Deus dizendo, vá em paz, mulher. Ele está dizendo aqui hoje, se você está com esse coração depositando a sua fé, somente nele está dizendo, vá em paz. Mas não vá em paz viver a sua vida do mesmo jeito que você estava vivendo antes. Mas vá em paz comigo, vá em paz com um trabalho nas mãos, com uma dedicação em seu coração para andar junto comigo, dedicado à minha igreja, dedicado à minha obra. Vá em paz com isso, para trabalhar, para servir no meu reino. Vá em paz. E é assim que nós podemos continuar aqui neste culto, dizendo assim, Senhor, eu quero te conhecer mais. Nos perguntando, Senhor, quem és tu? Não com um coração incrédulo como daquele homem, dizendo somente, talvez assim, quem é esse aí? Quem é esse aí? Talvez seja só um profeta, alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é, sei lá, eu. Mas com o coração interessado, querendo saber quem é esse? Quem é esse Deus? Quem é este Deus que morreu pelos meus pecados? Quem é este Jesus que se entregou por mim, querendo uma intimidade maior e conhecê-lo mais para servir no seu reino de maneira que o agrade? Assim nós podemos continuar cultuando aqui a Deus e recebendo dele enquanto nós o buscamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Obrigado pela paciência e pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.